Olá, tudo bem? Me chamo Johnny Pádua. Sou um aquarista, um apaixonado por acaradisco. Estou começando aqui alguns vídeos no canal, certo? Sou apaixonado por acaradisco. Na verdade, essa paixão surgiu de poucos anos atrás. Posso dizer para vocês que de lá para cá a coisa foi só aumentando. É tanto que hoje eu tenho uma criação. E estou aqui para dividir com vocês algumas dicas sobre manejo, cuidado dos animais, como montar aquário, entre outros assuntos. Prometo aí que eu vou tentar, de forma objetiva e direta, dar o máximo de mim, sempre trazendo algumas informações que eu acredito ser relevantes, mas também peço compreensão no sentido de que eu não sou um profissional da área, não sou nenhum veterinário, não tenho formação acadêmica em engenharia de pesca, em veterinária ou algo relacionado especificamente à questão de peixe em geral, mas eu posso dizer de uma coisa, eu entendo de peixe. Então, estou aqui para ajudar vocês e também me ajudar. É uma troca de conhecimento. Vou tentar aí me esforçar ao máximo para trazer informações relevantes, ok? Esse aqui é o nosso Instagram, Recife Discos. Lá eu sempre posto umas dicas, informações, reprodução, alguns peixes disponíveis também. Conto com vocês no que tiver dúvida, no que eu puder melhorar e algumas sugestões de vídeo para trazer também para o canal. Trouxe aqui algumas informações básicas, no entanto relevantes, que eu acredito ser importante para quem pensa em ter um aquário com acaradisco, criar o acaradisco, certo? É um peixe brasileiro, especificamente da bacia amazônica. Eu trouxe aqui duas imagens, são dois acaradiscos. Aqui eu tenho um acaradisco selvagem e um acaradisco híbrido. É importante destacar aqui, o acaradisco na natureza, a gente encontra ele comumente o selvagem. As variações de acaradisco híbridas foram resultados a partir das selvagens. Isso aí eu vou trazer num assunto mais adiante, mas eu posso, assim, para quem não conhece, para quem está tentando entender, para quem busca conhecer, o acaradisco em geral, ele tem variantes, tanto selvagem quanto os híbridos. Por exemplo, o híbrido, a gente tem Blue Diamond, Red Cover, Red Melon, Red Royal, entre outras. O selvagem, a gente tem um Yamundá, tem um Haeckel, tem muitas variações. É porque meu foco principal são os híbridos. No entanto, uns são selvagens, outros híbridos, e cada um com suas variações, referentes a colorações e marcações do corpo, ok? São essas características que definem um disco, que diferem um disco do outro. Eu posso trazer esse assunto para vocês mais adiante e a gente troca um papo aí referente, inclusive, a alguns cruzamentos. O que é que a gente tem aí, o que é que a gente espera de resultado desses cruzamentos. O peso, ele pode atingir até 400 gramas ou mais, vai depender muito do que o animal se alimenta, onde ele está, o aquário que ele está, tempo de vida, entre outros fatores. Da mesma forma, isso influencia também no tamanho. Coloquei aqui, ó, 23 centímetros. No entanto, pode passar disso. Não é que é regra. Da mesma forma, também o acaradisco pode não desenvolver. Isso favorecido por um aquário pequeno, pouca litragem de água, a alimentação errada, manejo errado. Então, existe uma série de fatores aí que favorecem ou não o animal, tanto para desenvolver como não desenvolver. Eu espero conseguir trazer para vocês aí dicas de como ter um melhor manejo, dicas de alimentação, dicas de aquário, no aquário em geral, da questão da filtragem de água, de toda forma proporcionar uma saúde, um melhor bem-estar ao animal, favorecendo o tamanho, peso, coloração, nos fatores possíveis que tiver de favorecer o animal. A temperatura ideal fica na casa dos 28 graus, lembrando que na natureza, os picos, as variações de temperatura, elas aumentam ou abaixam. Então, assim, não se preocupem nesse quesito de dizer, não, tem que cravar o meu termostato em 28. Relaxa. A melhor temperatura, o melhor pH,
a melhor condição de água é o que você tem. Eu vou trazer isso mais à frente, vou divulgar aqui com vocês, vou compartilhar com vocês aqui. Então, assim, não se preocupa. Isso é uma condição que a gente acredita ser ideal. Não significa que tem que ser aquilo ao pé da letra. O pH pode variar de 6,8 a 7,5. Isso, a gente comumente tem essa variação de pH para os acaradiscos que a gente cria em aquários, ok? Na natureza, o pH já é um pouco mais ácido que a gente encontra esses animais. A litragem mínima do aquário é de 200 litros. Eu recomendo isso. Eu tinha essa dúvida no início, quando eu comecei a criar acaradisco. Então, gente, tenham isso em mente. Não dá para criar acaradisco com um aquário de 50, 60 litros, 80. Obviamente, se você tiver um casal e você reproduz, tira alguns filhotinhos. Mas ter um aquário comunitário deste tamanho é coisa que não existe. Então, a litragem mínima é de 200 litros, que eu recomendo, ok? Para você aí ter uma qualidade de água boa e um desenvolvimento até bacana dos peixes, por conta do volume d'água. É um peixe que é onívoro, ok? Quando jovem, quando pequeno, desde pequeno, na verdade, desde alevinos, no desenvolvimento ali dele, eles já se alimentam de náuplios de artêmia. E durante até a fase adulta, durante a fase de alevinagem até a fase adulta do animal, ele pode se alimentar de pequenos seres vivos, exemplo da artêmia, dos bloodworms, os germes de aveia, mosquitos, e também a ração, né, obviamente. Mas é importante destacar para que vocês conheçam que o acaradisco ele tem uma alimentação aí, um leque bem diversificadozinho aí. É um peixe de água doce e convive em cardume. O que eu recomendo? Um aquário com a litragem alta e no mínimo 6 indivíduos. O aquário do disco. O que eu coloquei aqui? O que é importante? O espaço disponível. Preste atenção onde você quer colocar o aquário. O disco ele é um peixe que ele não gosta de muita movimentação. Ele é um peixe que se assusta fácil. Então observa bem ao seu redor onde você pretende colocar esse aquário, qual espaço você tem, o que dá para você fazer referente ao espaço que vai montar o aquário para que favoreça o bem-estar do animal. É importante também destacar que a quantidade de animais, o acaradisco é um peixe de cardume, gente. Eu já vi aquário aí que a galera coloca 2 discos, 3, isso não existe. É óbvio que o acará vai ficar toda hora ali acanhadinho no canto. Se tiver uma plantinha, ele vai se esconder. Se o aquário for muito grande, é que ele vai se dispersar mesmo. É um peixe de cardume. Não adianta querer colocar 1, 2, vai dar errado, a não ser que seja um casal. Mas um aquário comunitário tem que ter no mínimo 6 indivíduos para os peixes ficarem super de boinhas. É importante que, quando você planejar seu aquário, você também pense num sistema de filtragem bom que consiga remover a carga orgânica da água, que consiga absorver ali os resíduos sólidos, as fezes dos animais em geral, o resto de alimentos, plantas que às vezes, dependendo do aquário que tiver, né, obviamente, que cai também para o sistema de filtragem. Beleza? Eu vou trazer mais à frente também um vídeo falando sobre só os sistemas de filtragem. A gente troca esse papo aí. Novamente, a litragem mínima de 200 litros. É uma litragem bacana que dá para o animal conviver bem. O que eu acredito ser indispensável para você que pensa em ter um aquário de acaradisco. O que eu acredito ser ao certo. O que eu acredito que é indispensável. Um reservatório de água para fazer TPA é indispensável. Não adianta querer... Não, eu tenho um aquário, mas eu tenho uma caixa d'água. Cara, tem que ter um reservatório de água. A caixa às vezes seca. Se for companhia de abastecimento, às vezes não entrega a água, pode acontecer um transtorno. Se for poço, a bomba às vezes queima. Então, tenha um reservatório de emergência. E, inclusive, o mesmo reservatório serve para fazer TPA. Não faz mal nenhum. Compra um tambor aí bacana. Tem tambor aí que é baratinho, dá para acumular uma água. Então tenha um reservatório de água. Não dá para criar os acaradiscos sem um reservatório de água. Anticloro
mesmo que sua água seja de poço, mas é importante. A gente nunca sabe quando vai precisar, se vai ter uma emergência ou não, mas tenha um anticloro em mãos para quando precisar fazer uma TPA, medir, obviamente, se a água tem cloro ou não, e utilizar, caso tenha. Teste de pH é importante também. Não vai fazer TPA sem medir o pH da água, que vai dar errado. O acaradisco, ele sente mudanças bruscas no pH. Pode, às vezes, queimar a retina do animal, esbranquece. A gente percebe isso, eu acredito que em geral, em todos os peixes, quando acontece um choque de pH, porta aberta aí para as bactérias em geral. Ataque bacteriano externo, interno, prejudica o animal de uma maneira assim em geral. Você tem em mãos um aquário hospital, o acaradisco, você tem que ter um aquário hospital. Não tem para onde. Você pode começar a montar o aquário, mas tem um aquário hospital. Se não tiver grana disponível no momento, mas quando tiver, compra. E mesmo assim, se não tiver, tem um balde pelo menos para fazer qualquer tipo de tratamento que necessite. E também medicações. Eu vou falar também em outro vídeo aqui para vocês, que é indispensável também a utilização de medicações para vermifugação, para tratamento de ataque bacteriano interno e externo. Então, assim, são itens que eu acredito ser indispensáveis. Você aí vai estar investindo uma grana, o acaradisco não é um peixe barato. Então, não coloca tudo a perder por besteira. Abre a cabeça um pouco e pensa que são itens que dá para comprar, dá para ter. Não precisa comprar tudo de uma vez, mas vai comprando, porque uma hora vai precisar. Isso eu garanto a você, com toda certeza. Uma hora você vai precisar de algum desses itens aqui. Recorrências constantes que eu vejo chegar para mim, que as pessoas sempre me procuram. Posso colocar quais peixes no aquário? Posso colocar king com acaradisco? Posso colocar um pangaço com acaradisco? Posso colocar uma carpa com acaradisco? Gente, pesquisa sobre o animal, pesquisa sobre onde o animal é encontrado, pesquisa sobre o habitat dele, quais animais podem ou não podem ser colocados e introduzidos juntos, pesquisa o aquário de outros que já tem, vai nas experiências das pessoas, o que já rolou, se deu certo ou não. É de extrema importância. Eu posso falar aqui uma lista enorme, só que eu acredito que não vem ao ponto desse momento, porque a quantidade de informações aí é vasta. Isso aí dá para vocês pesquisarem. Mas pesquisa as características dos animais para não estar colocando. Eu já vi aquário, por exemplo, um acaradisco. O cara colocou quinho, pangaço e no meio de quebra ainda colocou um coral de aquário marinho. Não dá. Então, assim, pesquisa, porque esses erros aí não podem acontecer. Inclusive com os peixes em geral. Sempre que for colocar um peixe em específico, pesquisa a classificação do peixe, em que grupo ele está, onde ele é encontrado, qual o tipo de alimentação dele, quais os hábitos dele, se ele é um peixe mais agressivo ou não, se ele é um peixe pacífico, se ele vive em cardume. Então, assim, pesquisa, a informação está aí, toda hora está disponível para ser encontrada. Sempre vem recorrência também do sistema de filtragem ineficiente. Então, aí é o assunto que eu disse a vocês que eu vou trazer sobre os sistemas de filtragem, mas eu já posso adiantar que não adianta querer ter um aquário bacana, bonito, com água limpa, se você não tem um sistema de filtragem que funcione. Onde se encontram o conjunto ali de materiais que tratam a água, que eu vou trazer também mais à frente, que são as mídias biológicas, é que está o coração do aquário. São aquele conjunto ali de elementos que vai favorecer a limpeza da carga orgânica da água. A alimentação de baixa qualidade, não adianta você querer criar caradisco, comprar aquela ração da feira de R$ 2 o pacotinho. Cara, não faz isso. O acaradisco é um peixe, como eu falei, onívoro. Ele tem necessidades alimentares que algumas rações já oferecem. Inclusive tem patê. Eu produzo também um patê aqui, disponibilizo para alguns clientes quando me procuram. Então, assim, tem um leque de opções aí que dá para você fornecer ao seu animal, entregando qualidade, desenvolvimento nutricional e principalmente o bem-estar do animal. Não vai colocar qualquer ração, porque vai prejudicar o animal. Aquário inadequado. Foi o que eu disse. Tem gente que chega para mim, ó, meu aquário, os peixes estão morrendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Às vezes eu vejo o cara tem um cubo
um aquário de 40 por 30, um aquário de 50 por 30, 40 de largura. Gente, não faz isso. Dá errado. O aquário de disco tem que ser grande, tem que ter uma litragem grande, é um peixe que cresce. Então, se você quer ter um peixe bonito, grande, colorido, que desenvolva bem, você tem que favorecer um meio que proporcione esse desenvolvimento. Não adianta querer extrair todas essas características do peixe se você não favorece o meio que ele vive. E aí, quais são as consequências disso? Peixes magros e bicudos. Vou trazer também mais para frente isso, falando sobre o score corporal dos animais. O meio não desenvolve os peixes, eles emagrecem, às vezes não conseguem nem desenvolver um porte corporal bom. É o que eu falo bicudo, eu vou trazer também mais à frente. O formato ideal de um acaradisco é um peixinho redondo. O acaradisco não é triangular, não. Já vi peixes aí que tem um bico que parece às vezes um tucano. Isso aí não existe, gente. Foi até, de repente, aí no manejo. Desde a levinagem até ele crescer. Mas assim, já garanto a vocês, o nome dele é um acaradisco justamente porque remete a um disco. É redondo. Então o formato que ele tem que ter aproximadamente é de um círculo. Não necessariamente tem que ser bem redondo, mas tem que ser uma circunferência ali que o animal fique bem redondinho. O aquário não consegue ficar limpo, o pessoal chega, meu aquário eu não consigo deixar o aquário limpo. Mas aí eu pergunto, qual tipo de ração você está utilizando? Qual o seu sistema de filtragem? Você consegue reter a matéria orgânica? Todos esses fatores influenciam no aquário e na limpeza do aquário. Por último, desastre. Aí eu só vejo o WhatsApp. João, meu peixe morreu, meu aquário aconteceu isso, eu perdi todos os meus peixes, o peixe estava bonzinho, morreu. Meus outros peixes também morreram, foi morrendo um por um. Cara, isso aí é resultado de um aquário sujo, um aquário que não tem sistema de filtragem bacana, resultado de peixe que não foi vermifugado, de um peixe que não foi condicionado a um bem-estar. O disco não é sensível, como muitos falam que o acaradisco é sensível. Ele não é sensível. Ele exige dedicação e tem suas particularidades no quesito de aquário e tratamento, que são todos esses fatores que eu trouxe para vocês aqui. Não adianta querer extrair o máximo do peixe se você não favorece. E depois botar a culpa e dizer que é um animal frágil. Não é. O peixe, ele exige um aquário ideal para ele. Ele exige uma particularidade ali relativa à alimentação, referente à água, referente ao layout, inclusive, do aquário. Então, não espere muito. Não espere ter muito sucesso se você não está se enquadrando em nenhum desses pontos que eu trouxe aqui. Valeu, a gente se encontra. Até a próxima.